presídio feminino, o corpo de Yolanda é removido. Quando Ângela recobra a consciência, ela abraça sua mãe e afirma que isso é um verdadeiro milagre. Álvaro está comprando uma passagem para a capital por telefone, mas decide alterar o destino para enganar mais uma vez Samantha. Ângela confessa a Adela que nunca aceitou sua morte e que sentiu uma enorme saudade. Adela explica que ainda não consegue se lembrar de algumas coisas e que chegou hoje à cidade, onde memórias antigas retornaram para ela. Ângela pergunta onde sua mãe esteve durante todos esses anos. Adela revela que viveu todo esse tempo sem saber quem era. Ângela relata que Adela foi para o mar quando seu pai morreu e então ela e sua avó Conceição pensaram que ela tinha se afogado. Encontraram o barco destruído nas pedras e Adela foi dada como morta. Adela afirma que uma parte dela morreu quando Josué faleceu, sentindo como se isso tivesse ocorrido ontem. Adela fica sabendo que Conceição faleceu recentemente. Ao saber da morte de Aníbal, Mirtes considera que foi melhor assim, apesar de ele ter sido um amigo querido, pois agora não precisa mais ajudá-lo com o dinheiro do seguro de Sandro, que ficará somente para ela e Gonzales se vencerem o processo. Gonzales assegura que está buscando uma maneira de Mirtes receber o dinheiro e se dispõe a organizar o funeral de Aníbal. Mirtes se recusa a saber dos detalhes, mas com o dinheiro da venda dos móveis, pretende fazer um túmulo para Aníbal e também pagar os honorários do advogado. Adela conta para Ângela que no lugar onde vivia com Gabino ocorreram coisas muito boas e também muito ruins que a levaram a sair de lá. Ela precisou fugir e caminhou pela praia enquanto sonhava com uma menina usando um colar de pérola. Ângela recorda que Adela fez o colar para ela e a presenteou junto com Josué. Adela mostra o retrato de Ângela e explica que via seu rosto, mas não sabia quem era a menina que aparecia em seus sonhos. No entanto, ela conseguiu descrever para um pintor e ele a desenhou. Graças a Passiflora, Adela chegou até Real do Mar, sua amiga a salvou e é como um anjo da guarda para ela. Adela nota que Passiflora não está em casa. Enquanto isso, Passiflora ouve o relato de uma mulher na rua que busca por sua família após um assalto, explicando que os criminosos tiraram seu marido e seu filho do caminhão e a levaram com eles, mas ela conseguiu saltar do veículo. A mulher e sua família estavam a caminho dos Estados Unidos. Passiflora decide ajudar a mulher e também seguir para os Estados Unidos. Depois de ouvir toda a história de Ângela sobre Álvaro, Adela sente vontade de confrontá-lo, mas Ângela diz que não vale a pena, pois ela mesma já falou tudo o que precisava. Adela percebe as inúmeras dificuldades que Ângela enfrentou sozinha enquanto ela estava sem memória. Ângela afirma que nem tudo foi em vão e que Conceição cuidou dela até o fim. Ângela quer que sua mãe se sinta feliz e orgulhosa, pois ela está se esforçando para realizar seu sonho de se tornar médica. Adela acha admirável que Ângela tenha conseguido entrar em uma universidade tão cara e nunca imaginou que ela escolheria essa carreira. Ângela admite que sentiu a necessidade de estudar medicina depois que seu pai morreu. Foi muito injusto ele ter falecido por não haver uma clínica por perto. Ela acredita que Josué poderia ter sobrevivido se o médico tivesse chegado a tempo, e Adela concorda. Ângela afirma que um dia voltará para Real do Mar como médica e construirá uma clínica ou hospital, mesmo que pequeno, mas que será acessível a todos para que ninguém precise morrer por falta de atendimento médico. Adela declara que elas estão juntas nessa jornada. Félix passa para buscar Luz e Guigo para saírem juntos, e na presença de Abel e Pablo, afirma que pode levar sua família ao restaurante mais caro da capital. Luz responde que não quer nada caro e que precisam voltar logo, porque no dia seguinte, Guigo precisa acordar cedo para fazer os exames para a cirurgia. Como Luz precisa trabalhar, Félix se oferece para levar Guigo ao médico no dia seguinte. Pablo e Abel ouvem tudo com indignação. Ângela revela a Adela que está em Real do Mar porque surgiu a oportunidade de vender a casa de Conceição para poder custear a faculdade. Adela confirma que Conceição deixou a casa para Ângela, então ela é a legítima proprietária. Adela sente vontade de visitar o Padre Marcos.
Ângela menciona que o comprador desistiu da compra e que agora está sem ideia de como arcar com os estudos, mas sente que após reencontrar sua mãe, a vida está sorrindo para ela e que de alguma forma Deus vai ajudá-la a seguir em frente. Adela diz que Ângela é forte e que nos olhos dela vê Josué, a vovó Conceição e a si mesma. Ângela assegura que guarda todos eles em seu coração e é de lá que tira sua força. Ângela e Adela se abraçam emocionadas. Com fingimento, Salma informa Leonardo sobre o jantar que pretende organizar para ele e Ângela, explicando que gosta de vê-lo feliz com Ângela e que deseja ser amiga dela. Leonardo não acredita que sua mãe concorde, mas Salma afirma que Mirtes está se esforçando para aceitar a decisão de Leonardo. Leonardo desconfia que Salma é a responsável pela mudança de atitude de sua mãe. Salma admite ter conversado com ela e acha que gradualmente Mirtes foi compreendendo que precisa respeitar a mulher que Leonardo escolheu. Salma garante que Mirtes só quer a felicidade de Leonardo, assim como ela. Ao examinar o cardápio em um restaurante sofisticado, Luz sugere que vão para outro lugar, comentando que nem sabe o que pedir e que os pratos são extremamente caros. Félix garante que o dinheiro que ele tem é mais do que suficiente para pagar. Para evitar mais confusões, Félix pede ao garçom para trazer o prato mais caro para ele e Luz e um bolo de chocolate para Guigo, pois sua família merece o melhor. Por telefone, Ângela informa Leonardo que reencontrou sua mãe. Confuso, Leonardo pergunta se a dela não havia sido considerada morta. Ângela explica que sua mãe perdeu a memória, um pescador a resgatou e ela passou todos esses anos sem saber quem era, até que começou a se lembrar e a procurou. Leonardo comenta que Deus não abandona Ângela por ela ser uma pessoa tão boa e diz que deseja conhecer a dela. Salma escuta atrás da porta e chama Leonardo, avisando que o jantar já está pronto e que fez o café do jeito que ele gosta. Do outro lado da linha, Ângela enciumada ouve e sugere continuarem a conversa em outro momento. Leonardo assegura que ama somente Ângela. Ângela tenta dizer algo importante a Leonardo, mas devido à insistência de Salma, decide adiar a conversa. Adela se preocupa com o desaparecimento de Passiflora. Ângela sugere que Passiflora possa ter sido um anjo que cumpriu sua missão e partiu. No hospital, Duarte se reúne com 2 médicos para tentar afastar Leonardo da diretoria da fundação. Eles devem persuadir mais médicos e funcionários a exigir de Geraldo a renúncia de Leonardo. Ângela está agradecida a Deus por ter trazido sua mãe de volta. Mirtes é grosseira com a enfermeira que tenta ajudá-la a caminhar com a prótese. Em seguida, ela recebe um telefonema da seguradora, informando que o caso de Sandro é considerado um possível assassinato e por isso ela não poderá receber o seguro. Hipocritamente, Mirtes insiste que seu marido morreu devido ao alcoolismo. No entanto, o proprietário da seguradora explica que o Ministério Público abriu um inquérito de investigação. Mirtes o acusa de inventar tudo isso para não pagar o seguro, e ele sugere que ela consulte seu advogado ou pergunte a Leonardo, pois foi ele quem fez a denúncia. Mirtes argumenta que Leonardo não tinha o direito de fazer isso, mas o homem afirma que como filho ele tem todo o direito. Além da falta de pagamento da pólice, por se tratar de um possível assassinato, a seguradora não está obrigada a pagar o seguro. Mirtes fica furiosa. Beatriz e Geraldo tomam um café ao ar livre, lamentando que Samantha não queira acompanhá-los. Beatriz comenta que agora vê o jardim como um verdadeiro paraíso. Geraldo declara que qualquer jardim se torna um paraíso ao lado de Beatriz. Beatriz agradece a Geraldo por todo o amor e pela felicidade que ele lhe proporciona. Em lágrimas, Geraldo pede que Beatriz não fale assim, pois parece uma despedida. Beatriz explica que nunca sabe quando será seu último dia e não quer deixar nada não dito. Oscar informa Samantha que ainda não conseguiu localizar Álvaro e ela está convencida de que Álvaro a enganou. Beatriz confessa a Geraldo que gostaria de celebrar 30 anos de casamento, mas que terão que se contentar com 29. Beatriz pede a Geraldo que não chore e que sempre se lembre dela feliz, continuando sua vida. Samantha liga para o responsável pela filial em Guadalajara e descobre que não houve problemas no hospital.
Dário informa a Flávia que está cuidando de Clarinha como médico a pedido de Álvaro e solicita que sua mãe monitore a paciente. Flávia questiona se Álvaro é tão importante assim para Dário e acata seu pedido. Beatriz destaca as várias qualidades de Geraldo e tem certeza de que ele encontrará outra companheira um dia. Geraldo se recusa a pensar em outra coisa que não seja estar ao lado de Beatriz agora. O médico explica a Félix que, como Guigo não foi atendido a tempo, seu estado piorou e a cirurgia será mais complicada do que o previsto, precisando consultar um reumatologista infantil e fazer mais exames, pois a cirurgia pode afetar o desenvolvimento do menino. Ignorando todas as possíveis consequências, Félix exige que o médico opere seu filho o mais rápido possível. Geraldo informa a Beatriz que ela tem uma consulta com Duarte. Ele a leva até a igreja e admite que mentiu sobre a consulta para que pudessem agradecer juntos pelos 29 anos de casamento que completarão em breve. Emocionado, Geraldo afirma ter sido muito feliz ao lado de Beatriz e ela diz o mesmo. Enquanto isso, Pablo reza a Santo Antônio pedindo que, se Luz não for seu destino, ao menos que ela e Guigo se livrem das garras de Félix. Aproveitando a ausência dos pais, Samantha rouba as joias de Beatriz e Luz vê toda a cena. O médico informa a Guigo que, dependendo dos resultados dos exames, poderá operá-lo em uma semana. Quando Álvaro finalmente chega em casa, Samantha o confronta por tê-la enganado novamente. Álvaro admite que mentiu e ela pergunta se ele foi atrás de Ângela. Ângela e Adela passeiam pela praia. Ângela afirma que Conceição tinha razão ao dizer que o mar sempre devolve o que leva. Adela garante que nunca mais se separará de Ângela. Ângela lembra que antes de morrer, seu pai disse que quando ela quisesse ouvir sua voz, deveria procurá-lo no mar. Adela declara a Josué que voltou para proteger e amar a filha deles, como prometeu um dia. Adela também pede a Conceição que não se preocupe mais com Ângela, pois agora ela está cuidando dela. Ângela encosta uma concha no ouvido. Álvaro diz a Samantha que foi a Nova York comprar um anel para ela, simbolizando o fim do passado e o começo de uma nova relação entre eles. Álvaro garante que o anel foi encomendado especialmente para Samantha e que não existe outro igual. Ele afirma que, como vão se casar novamente, desta vez quer fazer as coisas corretamente e o anel simboliza sua promessa de amá-la e fazê-la feliz. Samantha acredita nas palavras de Álvaro. Após ouvir a concha, Ângela declara que o mar diz que ama seu pai. Adela pede que as conchas guardem para sempre o amor que sentem por Josué e Conceição. Ela beija a concha e a devolve ao mar. Ângela agradece a Deus pelo grande milagre. Ela veio para Real do Mar de mãos vazias, mas retorna com o coração cheio. Ângela afirma que ela e sua mãe caminharão juntas, porque nada e nem ninguém as separará.